mesmo objeto aparece nas mãos de deuses separados por 3.000 anos e meio. Planeta. Você pode encontrá-lo esculpido no muros de um palácio no norte do Iraque, agarrado por uma figura alada como músculos de um lutador e rosto sereno de um padre. Você pode encontrar algo quase idêntico gravado em uma pedra, pilar no sul da Turquia, que é mais antigo, mais antiga que a agricultura, mais antiga que a escrita, mais antiga do que a roda. E você pode encontrá-la novamente esculpido em uma placa de rocha vulcânica nas selvas do México, segurado por um homem sentado que está sentado dentro da boca aberta de uma serpente. 3 culturas, 3 continentes não. Aceito contato entre quaisquer deles, e em todos os casos o objeto é a mesma forma, uma alça rígida, arqueada sobre um corpo quadrado, plano na parte inferior, segurado da mesma forma que um viajante de hoje seguraria transportar uma mala através de um terminal de aeroporto. A internet tem um nome para isso. Podemos chamá-la de Bolsa dos Deuses. E há anos que é oferecido como uma das peças mais fascinantes de evidências de um mundo perdido. Civilização. Ou para visitantes que vieram de algum lugar, muito além do nosso céu e deixaram seus impressões digitais na pedra. O argumento é sedutor porque o padrão é real. O formato realmente existe. Repita. Realmente aparece em alguns lugares, que segundo qualquer entendimento convencional da história nunca deveria ter sabido sobre ao outro. Então a questão permanece, sem resposta no imaginário popular, brilhando como uma brasa que nunca chega a sai. Porque a mesma bolsa aparece ao longo dos séculos e milhares de mil-réis, o que quase ninguém que compartilha essas imagens, sabe? O antigo, escribas que viviam ao lado destes. As inscrições registravam o que era o objeto. Elas deram um nome a isso. Eles descreveram em suas próprias instruções rituais exatamente o que uma pessoa deveria fazer com isso é por forte implicação. O que isso? Mantido. A resposta para o mistério não está escondida. Em um túmulo ou enterrado sob uma montanha. Está escrito em argila e tem sido legível por muito tempo. É apenas que a verdadeira resposta é mais silencioso, mais estranho e de certa forma mais humano do que aquele que se torna viral. E há um porém importante que precisamos considerar antes de prosseguirmos. Dar mais um passo. Porque isso muda a forma como você deve ouvir tudo o que se segue. Não há bolsa. Não é de verdade. Ninguém jamais desenterrou um documento físico. Exemplo deste objeto como um artefato autônomo que você poderia configurar em uma mesa e aberta. O que existe são representações, imagens e uma forma esculpida em relevo e monumento feito por pessoas que viveram milhares, como anos de diferença. Então, quando uma manchete, promessas que os cientistas finalmente abrem, a Bolsa Suméria dos Deuses, entenda o que essa manchete está fazendo. Você não pode abrir uma imagem. O que fazer é ler as palavras da mesma forma. Civilização deixada para trás. Observe atentamente. E o que realmente são as figuras esculpidas, fazendo com as mãos e deixe. O mistério se resolve da maneira real. A história se resolve lentamente a partir do contexto, da linguagem do chat e bela acumulação de evidências. Isso sim é que é bom. Essa é a história que vamos contar. E o que final a Sala do Trono. Os relevos serão interpretados de maneira completamente diferente para você do que eles fazem agora. Vamos começar pelo ponto onde o objeto está. Mais claro, porque a clareza é onde reside a confiança. Está construído. Caminhe comigo até as ruínas da cidade. Mundo antigo, chamado Kalhu-Amlugar. Os mapas modernos indicam Nimrud nas margens do Tigre no que hoje é o norte. Iraque. Há quase 3.000 anos isto era o coração administrativo pulsante de um dos impérios mais formidáveis da antiguidade. O Oriente Próximo já produziu o Império Neo-Assírio, e em seu centro erguia-se o palácio de um rei chamado Assur-Nasir-Pal-Tru que governou aproximadamente entre 883 a.C. e 859 a.C. Ele foi um construtor tanto quanto conquistador e o palácio que ele construiu foi projetado para oprimir, não para confortar, não para encantar, para sobrecarregar. Imagine as paredes do Sala do Trono. Estavam enfileirados do chão ao teto, ao nível dos olhos e além com enormes painéis de gesso claro esculpidos em baixa escala. Relevo e uma vez pintado em cores que já desapareceram da pedra há muito tempo. Essas não eram decorações da maneira como as conhecemos. Pense na arte em uma parede hoje. Elas eram uma declaração de poder dirigida a todos. Embaixador, portador de homenagem e suplicante trêmulo que foi levado à força na presença do rei. Em todos os lugares, figuras esculpidas se destacam. Algumas representam o rei, ele mesmo caçando leões ou recebendo conquistados.
mas permanecendo entre eles, repetidamente ao longo do caminho. O comprimento do salão como um ritmo são figuras que não são exatamente humanas. Elas possuem corpos de homens poderosos, de ombros largos, esculpido vestido com robas com franjas e borlas e pesados, pulseiras. Erguendo-se de suas costas estão grandes, asas emplumadas arqueadas e detalhadas. A última farpa. Algumas têm as cabeças de homens coroados com chapéus com chifres antigo símbolo da divindade. Outros mais. Ainda mais surpreendente têm cabeças de pássaros, depressas picos curvos e olhar fixo e redondo. Olhos fixos em nada e em tudo. Esses seres tinham um nome no mundo, que os fizeram. Eles eram chamados de Estuligando. Nas tradições da Mesopotâmia, o Apkallu eram sábios figuras primordiais. De antiguidade, remotas seres semidivinos de imensa sabedoria que dizem ter trazido a artes da civilização para a humanidade no eras antes do grande dilúvio nestes. As muralhas do palácio servem como guardiãs, espíritos protetores. Eles permanecem ao redor do rei como uma muralha de santidade. É faster o mal purificar o espaço, protegendo o ser humano frágil do perigo. No centro do império, na mão de um desses alados, sábios mantidos ao seu lado é o objeto a bolsa. Recipiente com corpo quadrado e cabo rígido e arqueado elevando-se acima dele. Segurava-o com facilidade em seu punho esquerdo. Familiaridade, do jeito que você seguraria algo que você carregado todos os dias. As laterais são polidas e ficam lisas. A escultura. As proporções são tão organizado, tão meticuloso que um olhar moderno não consegue perceber. Desliza facilmente para o reconhecimento. Parece como algo que você poderia comprar em uma loja. Essa única coincidência visual, espírito assírio de 3.000 anos aparece estar segurando uma bolsa de grife é o gancho exato que lançou 1.000 vídeos e 1 milhão de comentários porque a mente não consegue evitar. Você vê uma sacola. Seu cérebro arquiva isso como uma sacola. E uma vez, uma bolsa pergunta se faz sozinha. O que um deus está fazendo carregando bagagem? E o que diabos ele levou na mala? Mas olhe novamente. Desta vez não olhe para a esquerda. Mal. Observa o que a mesma figura está fazendo. Com a direita, porque a mão direita também está segurando algo e quase ninguém nunca repara nisso. Elevado, nivelado. Como o peito da figura ou acima é um pequeno objeto, com formato semelhante a um pinheiro. Com I não é simplesmente ser mantido. Está sendo prorrogado, oferecido, direcionado para algo a figura. Ao lado está algo estranho e belo, estrutura estilizada de entrelaçado. Ramos e palmetas que os estudiosos invoca árvore sagrada. O sábio alado está estendendo a mão em direção àquilo. Árvore com a pinha na mão direita, enquanto a bolsa espera ao seu lado em seu esquerda. Aquele gesto, aquela combinação do duas mãos é a chave para tudo. Mistério. Voltaremos a isso porque é o detalhe que silenciosamente desvenda tudo. Por ora, porém, mantenha o sábio onde ele está. Deixe o olhar percorrer o resto da sala, porque a sala do trono em Nimrud não era uma única escultura, mas uma procissão delas. Painel após painel, parede após parede, as figuras aladas se repetindo como uma batida de coração ao longo da câmara. Se você tivesse entrado naquela sala no século IX, não teria visto um museu. Teria visto uma máquina construída de pedra e crença projetada para causar um efeito em quem entrasse. Os relevos ficavam na altura dos olhos e acima esculpidos em placas de gesso pálido que percorriam a base das paredes. E cada visitante, cada embaixador, cada portador de tributo, cada governador, trêmulo convocado para prestar contas, tinha que atravessar o corredor formado por esses guardiões antes mesmo de chegar ao homem no trono. A mensagem não era sutil. Não era essa a intenção. Você está entrando em um espaço protegido por seres mais antigos que os deuses do avô do seu avô. Comporte-se de acordo. E o rei no centro de tudo tinha um nome, e o nome importa. Era Assur-Nasir-Pal II, que governou o Império Assírio de aproximadamente 883 a 859 a.C. Um período de cerca de um quarto de século, no qual ele se dedicou obsessivamente a duas coisas. Travou guerras brutais e metódicas, expandindo suas fronteiras em campanha após campanha, descritas em uma linguagem tão violenta que ainda hoje causa espanto entre os historiadores. E construiu. Mudou sua capital para Nimrud cidade, que os assírios chamavam de Kalhu, e ali ergueu um palácio de tamanha magnitude que sua inauguração foi celebrada segundo uma de suas inscrições com um banquete que teria alimentado dezenas de milhares de convidados ao longo de 10 dias. Os sábios alados nessas paredes faziam parte desse projeto. Elas não eram decorativas como um quadro que penduramos na parede.
Eram funcionais. Desempenhavam uma função a cada hora de cada dia, independentemente de haver alguém na sala ou não. Porque é justamente isso que se perde quando a internet recorta a imagem mostrando apenas a bolsa. Os apcalo não estavam parados aleatoriamente. Eles estavam posicionados. Agrupavam-se nas entradas, nos limiares, nos pontos onde um espaço se transformava em outro, e onde, na imaginação mesopotâmica, o mal tinha maior probabilidade de se infiltrar. Eles ladeavam o trono. Alinhavam-se ao longo da passagem que um visitante tinha de percorrer. Toda a sua disposição era um feitiço inscrito em pedra, um mato permanente e incansável de proteção. E o objeto na mão esquerda e o cone na direita eram as ferramentas pelas quais essa proteção era realizada. Seja lá o que fosse, a bolsa não era um detalhe insignificante. Foi colocado no coração literal do império mais poderoso da Terra, repetido centenas de vezes, guardado e vigilante. Os assírios não esculpiam coisas por acaso. Esculpiam aquilo que acreditavam que os mantinha vivos. É esse fato que dá força ao mistério. Porque se este objeto fosse trivial, uma cesta, uma lancheira, um mero adereço de palco, seria de esperar que ele flutuasse, que mudasse de lugar, que fosse derrubado por escultores descuidados e apressados. Mas ele não flutua. Painel após painel, ao longo de décadas de entalhe com diferentes artistas trabalhando em diferentes placas de pedra, a forma se mantém. O corpo quadrado, a alça rígida e arqueada, as proporções quase idênticas de uma figura para outra. Alguém estava garantindo essa consistência. Alguém se importava que tudo estivesse correto. É quando você encontra um objeto que as pessoas se preocupam tanto em aperfeiçoar por um período tão longo, você está diante de algo com um significado intrínseco, um significado tão profundo que um erro seria relevante. Agora amplie ainda mais o campo de visão e é aí que tudo começa a parecer genuinamente estranho, porque a forma não se mantém discretamente dentro das paredes de um único palácio. Ela nem sequer se limita à Mesopotâmia. Viaje cerca de 800 quilômetros para noroeste subindo as colinas do que hoje é o sudeste da Turquia. E você chegará a um lugar que silenciosamente reescreveu grande parte do que pensávamos saber sobre o passado da humanidade. Seu nome é Göbekli Tepe. Ali, em meio aos seus grandes círculos de pedra, você se encontra em um sítio tão antigo que os números parecem irreais. As camadas mais antigas datam de cerca de 9.600 a.C. Não 9.600 anos atrás. 9.600 a.C., o que coloca o total mais próximo de 11.500 anos a partir dos dias atuais. Este lugar foi construído por pessoas que não tinham cidades escrita metal roda e muito provavelmente nem agricultura. Caçadores e coletores carregavam pilares de calcário de várias toneladas, erguendo-os e organizando-os em círculos, e esculpiam nesses pilares animais tão vívidos que parecem prestes a se mover. Em um desses pilares, catalogado por pesquisadores como Pilar 43, e às vezes chamado de Pedra do Abutre, as esculturas se aglomeram em uma composição densa e deliberada. Há abutres com as asas estendidas. Há um escorpião com a cauda enrolada e pronta para atacar. Há serpentes, pássaros e formas que ainda geram debates entre os estudiosos. E perto do topo da coluna, dispostas em uma fileira organizada, encontram-se 3 pequenas figuras. 3 formas quadradas, cada uma encimada por uma linha curva que se arqueia sobre o corpo. 3 bolsas ou 3 objetos que, para um olhar moderno atento a esse relevo assírio, parecem inconfundivelmente o mesmo objeto esculpido em pedra 7.000 anos antes de Assur-Nasirpal sequer nascer. Reflita sobre essa lacuna por um momento, pois ela é o motor de todo o mistério e merece ser sentida em vez de apenas disfarçada. 7.000 anos. A distância temporal entre Göbekli Tepe e os palácios assírios é maior do que a distância entre os palácios assírios e nós. Quando aquelas colunas turcas foram erguidas, os sumérios não existiam. As pirâmides só seriam construídas 5 ou 6 mil anos depois. Não havia império escriba tabuleta de argila nem caminho por onde qualquer ideia mesopotâmica pudesse ter viajado no tempo para chegar a esses caçadores. E, no entanto, lá estão eles. 3 formatos de bolsas pairam acima de um desfile de abutres, escorpiões e serpentes, fitando o passado remoto como se fizessem a pergunta óbvia e inevitável:
Como pode o mesmo objeto aparecer em ambas as extremidades de um silêncio de 7.000 anos sem nenhuma ligação plausível entre elas? Resta-lhe apenas um pequeno número de maneiras de responder a essa pergunta. Ou a forma foi inventada 2 vezes independentemente por pessoas que nunca se encontraram e nunca poderiam ter se encontrado, ou a forma carregava algum conhecimento que de alguma forma sobreviveu à lacuna transmitido de geração em geração ou transmitido de uma forma que não conseguimos rastrear atualmente. É precisamente nesse espaço estreito e desconfortável entre essas 2 opções que as teorias mais mirabolantes criam raízes e começam a crescer. Porque se você já decidiu que a coincidência é impossível, então algo muito mais dramático precisa ser verdade. E a forma não havia terminado sua jornada. Ela tinha mais uma viagem a fazer, e esta cruzava um oceano. Porque o próximo lugar onde a forma aparece não fica no Oriente Próximo. Fica do outro lado do planeta, nas terras baixas e úmidas do que hoje é o estado mexicano de Tabasco, em um local chamado La Venta. Este era centro dos Olmecas, a cultura que os arqueólogos frequentemente descrevem como a civilização mãe da Mesoamérica, o povo que precedeu os maias e os astecas e deixou para trás aquelas colossais cabeças de basalto com seus olhos semicerrados e lábios carnudos. La Venta floresceu em algum momento entre aproximadamente 1.200 e 400 anos antes da Era Comum, o que a coloca pelo menos em parte no mesmo período que os palácios assírios do outro lado do mundo. Entre as pedras esculpidas deixadas pelos Olmecas, há uma que impressiona profundamente qualquer colecionador de bolsas. Está catalogado como Monumento 19. Imagine-o. Uma laje retangular de pedra esculpida em baixo relevo uma figura humana sentada. Atrás e ao redor dessa figura enrola-se uma serpente enorme. Seu corpo se eleva e se curva até que sua boca aberta se arqueia sobre a cabeça do homem como um dossel, um capacete ou uma porta. A figura permanece sentada calmamente dentro daquela moldura serpentina, uma mão erguida à outra repousando ao lado do corpo. E nessa mão que repousa segurada por uma alça rígida que se curva sobre um corpo quadrado, ela segura a bolsa, a mesma silhueta que o sábio alado carrega em Nimrud, a mesma silhueta que se encontra em uma fileira de 3 acima dos abutres em Göbekli Tepe. Aqui está ela novamente em um continente que, segundo todos os relatos aceitos, não teve nenhum contato com o antigo Oriente Próximo. Os números envolvidos são quase absurdos. La Venta fica a aproximadamente 12.000 quilômetros de Nimrud. Entre elas há um oceano, um segundo oceano, dependendo da rota, cadeias de montanhas desertos e milhares de anos de sociedades humanas que se desenvolveram separadamente e que, no que diz respeito à academia convencional, jamais trocaram uma única palavra ou um único produto comercial. Não há nenhum barco que se saiba que tenha transportado um escultor olmeca para a Síria. Não há nenhuma tabuleta em qualquer arquivo mesopotâmico que mencione o outro lado do Atlântico. No entanto, o objeto na mão do Olmeca e o objeto na mão do Apkalo são, para o olhar destreinado, e até mesmo para muitos treinados, a mesma coisa. 2 povos que não poderiam ter se encontrado esculpindo a mesma ferramenta empunhada da mesma maneira. Quando você alinha essas 3 imagens lado a lado, Turquia, Iraque e México, o padrão deixa de parecer uma curiosidade e passa a ser interpretado como uma mensagem. E uma vez nesse estado de espírito, os exemplos começam a se multiplicar porque o olho humano é extraordinariamente bom em encontrar uma forma que lhe foi indicada. As pessoas começaram a notar bolsas por toda parte. Apontaram para os maores da Nova Zelândia, cuja tradição oral preserva a história de Tauhaki, herói que ascende aos céus e retorna carregando 3 cestos de conhecimento sagrado para o mundo dos vivos. 3 cestos, nem um nem 2. 3 recipientes de sabedoria divina, ecoando pelo menos na narrativa aquelas 3 formas alinhadas na coluna turca. Apontaram para o antigo Egito, onde entre os hieróglifos há um pequeno símbolo em forma de recinto quadrado com uma alça em forma de cúpula no topo. Um símbolo que os estudiosos interpretam como a morada ou santuário de um deus, a morada de um deus desenhado como uma caixa com alça. Eles apontaram para as paredes dos túmulos do Novo Império, onde divindades pintadas às vezes seguram pequenos sacos em seus punhos, recipientes pequenos e organizados cujo propósito as pinturas nunca explicam completamente.
Alinhe tudo isso e o efeito é genuinamente vertiginoso. Uma coluna turca de antes da agricultura, uma parede de um palácio assírio, um monumento olmeca em forma de serpente, um mito polinésio de 3 cestos vindos do céu, um símbolo egípcio para a morada do divino. Em cada um deles corre o mesmo fio condutor, um recipiente com alça e repetidamente alguma associação com deuses, com conhecimento com o sagrado, com a fronteira entre o mundo humano e algo superior a ele. É muito difícil, uma vez que se tenha visto a sequência, deixar de vê-la. E essa dificuldade, essa resistência quase física em chamar isso de coincidência, é exatamente o que dá poder às explicações mais espetaculares. Portanto, vamos dar a essas explicações a devida atenção, porque elas merecem, e porque fingir que são tolas só as fortalece na mente das pessoas que as defendem. A versão mais forte do argumento não se baseia em homenzinhos verdes. Ela se desenrola assim. As culturas humanas são extremamente criativas e extremamente diversas. Elas constroem de maneiras diferentes, vestem-se de maneiras diferentes, enterram seus mortos de maneiras diferentes, desenham seus deuses com rostos diferentes. Quando 2 povos completamente distintos criam o mesmo motivo específico e o associam ao mesmo significado específico, divindade, conhecimento sagrado, a ligação entre o céu e a terra. Essa convergência exige uma explicação. O acaso, argumenta-se, não produz esse tipo de concordância precisa ao longo de 7.000 anos e 7.000 milhas. Algo deve conectá-los, ou uma única civilização perdida mais antiga que todas as outras, que disseminou seus símbolos pelo globo antes de desaparecer sem deixar vestígios, ou visitantes de outro lugar lembrados por testemunhas assustadas e deslumbradas que esculpiram o que viram da melhor maneira possível. Uma figura luminosa descendo carregando um recipiente como algo poderoso, algo que poderia curar, destruir ou ensinar. É uma história sedutora. E é sedutora justamente por levar o padrão a sério, em vez de simplesmente ignorá-lo. Qualquer pessoa que já tenha sentido um arrepio na espinha ao olhar para essas 3 imagens lado a lado, entende o seu fascínio. Mas uma boa teoria precisa fazer mais do que explicar as evidências que você gosta. Ela precisa sobreviver às perguntas que você preferiria não fazer. E há uma pergunta que a teoria da civilização perdida nunca conseguiu responder. Uma pergunta tão simples que tende a se perder sob o drama dos oceanos e milênios. Se uma única civilização global outrora abrangesse a Terra, ensinando a todas as culturas o mesmo símbolo sagrado, porque a bolsa é quase a única coisa que todas compartilham. Onde está o alfabeto comum? Onde está a unidade de medida compartilhada? A técnica de construção idêntica? O calendário correspondente? Os empréstimos linguísticos que se infiltram de uma língua para outra, como sempre acontece em contato real. O verdadeiro intercâmbio cultural é complexo e abundante. Quando os povos se encontram de fato, trocam muito mais do que uma simples silhueta. Trocam plantações, doenças, palavrões e deuses aos montes. Uma civilização que ensinava a todos em escala global e que deixou para trás apenas uma caixa com alça e nada mais não é uma civilização. É uma forma. E as formas, ao que parece, têm uma maneira peculiar de serem reinventadas inúmeras vezes por pessoas que nunca se encontraram por razões quase constrangedoramente banais. Para entender o porquê, precisamos parar de olhar para a bolsa em si e finalmente observar o que está na outra mão. Porque é na outra mão que todo o mistério se desvenda silenciosamente. Durante décadas, a conversa girou em torno da caixa da alça da base plana do quadrado polido. Quase ninguém comentava o que as figuras aladas faziam com a mão livre. E uma vez que você percebe, não consegue mais ignorar. Em relevo após relevo nas paredes do palácio assírio, o apicalo não está simplesmente carregando o balde. Ele estende a mão em direção à árvore sagrada, ou ao rei, com um pequeno objeto entre os dedos. À primeira vista, parece uma pinha. Está erguida, inclinada, posicionada no gesto exato de alguém prestes a lançar um líquido pelo ar. Esse objeto também tem um nome. Os escribas o chamavam de mulilu, um purificador, um aspersor. E no momento em que você o junta com a caixa quebra, toda a cena muda de perspectiva. Não se trata de um deus segurando um misterioso recipiente de poder proibido. Trata-se de um sacerdote ou um espírito agindo como tal flagrado no meio de um ritual que podemos de fato reconstruir.
O balde continha um líquido consagrado, provavelmente água, possivelmente óleo aromatizado ou uma mistura perfumada. O cone era mergulhado nele e agitado em direção ao objeto a ser abençoado, espalhando gotas da mesma forma que um sacerdote em uma dúzia de tradições posteriores aspergia a água benta em uma nave com o balde em uma mão e o aspersor na outra. Não se trata de um artefato de tecnologia impossível. É um kit de limpeza para a alma de um império congelado para sempre no instante do uso. E esta é a parte que merece ser dita claramente porque grande parte da internet nunca ouviu falar disso. Os assírios nos contaram o que era o objeto. Eles o registraram por escrito. O bandudu aparece em seus textos rituais, uma palavra comum para um balde comum, o mesmo tipo de recipiente que um trabalhador usaria para transportar lama ou água. O mulalu aparece ao lado. O gesto o para árvore sagrada. Os guardiões que flanqueiam tudo está documentado internamente consistente e repetido em diferentes sítios arqueológicos com a confiabilidade de uma liturgia, porque era exatamente isso que representava. Quando resíduos foram encontrados nos baldes de metal retirados das ruínas do palácio, os vestígios apontavam para essa mesma verdade humilde. Depósitos de água, matéria vegetal, resíduos de purificação, e não a química de alguma ciência perdida. Ninguém precisou abrir uma bolsa mágica. A resposta estava gravada na parede o tempo todo nos dedos da segunda mão que ninguém se preocupou em seguir. Então, por que a mesma silhueta aparece em Göbekli Tepe e em um monumento olmeca do outro lado do oceano se os assírios simplesmente queriam dizer um balde? É aqui que a resposta honesta se revela mais estranha e humana do que a de alienígenas. Imagine a tarefa. Você precisa carregar um líquido. Quer levantá-lo sem derramar, sem molhar as mãos e sem precisar colocá-lo no chão a cada poucos passos. Existem apenas algumas formas que resolvem esse problema. Recipiente para conter o volume e uma base plana para que fique em pé quando apoiado e uma curvatura na parte superior para que a mão possa segurar e levantar sem tocar no conteúdo. Corpo quadrado, alça curva. Essa é a forma. A mão humana assume essa forma quase no instante em que decide carregar algo. Povos diferentes, separados por milhares de anos e quilômetros de distância, continuaram reinventando-a pela mesma razão banal que os levou a inventar a panela, a agulha e a roda. Como o problema era o mesmo, e as soluções para um problema comum tendem a rimar. É por isso que, quando se observa atentamente as correspondências estrangeiras, deixam de ser tão perfeitas. As formas esculpidas naquela coluna turca estão entre abutres e escorpiões em uma cena que realmente não conseguimos decifrar. O objeto na boca da serpente no México pertence a um mundo meso-americano de deuses emplumados e cultos da chuva que nada deve ao tigre. As cestas Maori do conhecimento e o símbolo da cúpula egípcia brotam de seu próprio solo, suas próprias histórias, suas próprias razões. Alinhe-os e a silhueta coincide. Ao ler o contexto de cada um, o acordo se dissolve em uma dúzia de significados distintos locais e autossuficientes que por acaso se apresentam na mesma forma simples. Mas é aqui que um relato honesto precisa desacelerar e recusar o final simplista. Essa explicação encerra o caso da Mesopotâmia. Não encerra todos os casos, porque Göbekli Tepe é o único que mantém seu poder. O Pilar 43 foi esculpido há cerca de 11.600 anos por pessoas que ainda não haviam inventado a escrita, a agricultura, as cidades ou os reinos. Não há nenhum texto ritual para consultar. Nenhum escriba nos deixou uma palavra que explicasse o significado daquelas três formas para os caçadores que ergueram aquela pedra. O design convergente nos diz que eles poderiam facilmente ter esculpido um recipiente com alça por conta própria. Não nos diz o que eles pensavam que era, ou por que o colocaram acima de uma procissão de animais perigosos, ou se tinha algum significado próximo ao que um balde significava para um homem em Nimrud 7.000 anos depois. Naquela coluna, a forma é real, e seu significado é simplesmente desconhecido, e uma investigação honesta deve deixá-lo lá sem solução, em vez de disfarçar uma ausência como resposta. Então é aqui que a história realmente termina. A Bolsa dos Deuses nunca foi aberta, porque nunca houve uma única bolsa para ser aberta. O objeto assírio tem um nome, um parceiro, um propósito e um ritual.
É um balde de água benta sustentado por um aspersor sagrado. E o mistério que o envolve é desvendado tão completamente quanto o passado nos permite desvendar qualquer coisa. Os ecos dispersos em outras culturas são, em sua maioria, a impressão digital de uma forma tão útil que nossa espécie continua a redescobri-la. E por baixo de tudo isso, existe uma porta genuinamente aberta, numa encosta na Turquia mais antiga que a própria história que se recusa a dar explicações. Talvez a humanidade tenha realmente esquecido mais do que aprendido, ou talvez simplesmente continuemos a confundir os formatos comuns das nossas próprias mãos com mensagens vindas de algum lugar. Por isso quero entregar-lhe esta porta. De todas essas esculturas, os sábios assírios, a coluna turca, a serpente olmeca, as cestas maori, o símbolo egípcio. Qual delas você acha que realmente se conecta à outra e qual você acha que estamos interpretando sem motivo algum? Diga-me exatamente em qual par você apostaria nos comentários e explique o porquê. E se você quiser mais mistérios onde a resposta real se revela mais estranha que o mito, inscreva-se, porque o próximo objeto que vamos abrir está à vista de todos há ainda mais tempo que este.